O São Paulo Futebol Clube tem uma decisão pela frente e, além da decisão, nós temos ali alguns casos muito interessantes e impactantes também, quando o assunto é melhorar o time ou vender jogadores, perder jogadores. O São Paulo, que entrou forte na janela de transferência, não gastando dinheiro, mas entrou forte enquanto jogadores, ele conseguiu trazer caras assim impressionantes e tem mais um agora chegando no São Paulo para reforçar o time do técnico Hernan Crespo, que vai ser uma coisa muito bacana, já está lá. Aliás, deixa eu falar com você sobre tudo que tá rolando. O Ferreirinha, o sumiço dele, ele foi finalmente divulgado do que de fato aconteceu. E nós temos um time do São Paulo que treina agora junto com o Cauli. São muitas notícias interessantes para hoje, coisas importantíssimas e inclusive um escândalo que tentaram colocar lá. Imagina o seguinte, o presidente Harry Macis, esse abençoado que tá agora no cargo do São Paulo, ele teve um escândalo de venda de ingresso envolvendo a filha dele. Foi assim que essa galera, essa corja que reinou no São Paulo nos últimos tempos tentou colocar, e até para tentar afastar o Harry Macis. E sabe quem que vai pra reunião pra tentar afastar Harry Macis? Você nem vai acreditar, é a coisa mais nojenta e repugnante que pode ter. Eu vou ler a matéria pra vocês aqui, que é uma coisa impressionante, em um segundo, tá? Mas é uma coisa que você vai falar, não é possível que o meu São Paulo chegou nesse ponto. Os números impactantes de um outro jogador do São Paulo estão dando muito o que falar. Na verdade, eu tenho muito assunto pra falar aqui hoje, muita coisa nova. Vem comigo que vai ser um vídeo muito top, espero muito que você goste. Chega nesse likeão pra dar aquela moralzaça no vídeo e venha comigo, faça parte desse time que só cresce, onde eu falarei de tudo do São Paulo Futebol Clube hoje, todas as últimas notícias do São Paulo, pra ficarmos super bem informados na manhã desse sextou, né? Essa sexta-feira, esse sextou aí, onde o São Paulo viaja pra Bragança pra encarar o Red Bull amanhã e vamos ganhar. Voltaremos de lá com o nosso escudo ou em cima dele, mais ou menos assim, o Leônidas. Vamos lá então, São Paulo. Deixa eu começar por esse... É que se eu falar isso aqui, vai acabar, vocês vão ficar desanimados. Ó, notícia aqui do Gabriel Sá. Ele faz um post aqui colocando sobre esse escândalo de ingresso que teve aí, onde a filha do Harry Macis teria ganhado uma grana com ingressos. E o Harry Macis, a postura dele foi muito simples. Ele falou, ela é adulta, se ela fez, ela vai se ferrar. Foi tipo isso, quase com essas palavras. Se minha filha fez, vai se ferrar. Vamos analisar. Tô mandando o caso pra analisar internamente aqui. Então, assim, quando teve com o Júlio Casares, o lance da Mara Casares e o Douglas Schwartzman, o Júlio Casares, ele se afastou, ele desapareceu. Não podia chegar ali e falar, não, minha ex-mulher, meu filho, ele não fala. Ele desapareceu, nunca mais foi visto. Quando nós temos esse novo presidente Harry Macis, ele falou, se minha filha fez, ela vai pagar. Foi tipo isso, foi exatamente isso, na verdade. Com essas palavras quase essas. Então... estamos falando de um valor de R$3.000, o que é uma tentativa clara, mas absolutamente clara, de procurar pelo em ovo. Claro que R$3.000 roubando do São Paulo é muito. Não é pra roubar um centavo do São Paulo. Agora, também nós estamos vendo caras aí que compraram o Galopo por $8 milhões, e aí agora você vê esses mesmos caras culpando o Macis porque a filha dele teria se envolvido com o negócio. Se a filha dele se envolveu, culpe a filha dele. Não tem nada a ver com o presidente. Ela é adulta, né? Inclusive, quando ele assumiu a presidência, ele afasta ela, porque ele falou, sou presidente agora, não pode minha filha ter um cargo aqui. O cara tá fazendo uma gestão irretocável e nada vai mudar isso. Só que aí, olha que lixão, esse Outen Aires aí, o pedido por Outen Aires pediu, e o Ives Granda Martins convocou uma reunião geral no Conselho Consultivo para hoje, sexta-feira, às 15 horas. A ideia inicial do presidente do Conselho Deliberativo, que é o Outen Aires, é discutir a sequência da gestão Macis, ou seja, ele quer derrubar o Harry Macis. O Outen Aires, aquele presidente do Conselho Deliberativo, aquele cupincha do Casares, aquele amiguinho do Casares, ele quer derrubar Harry Macis. Então eles vão agora chamar uma reunião para discutir se o Harry Macis fica no São Paulo ou não. Olha a palhaçada. Só que aí veio o nojo. Vamos com o nojo? É aqui, ó. Ao ser confrontado aqui, vê o que eu falei. O Harry Macis, ele chegou e falou que não tem nada a ver, que babá, e que ele recebeu até uma chantagem lá dentro. Em entrevista ao UOL, o Harry Macis, ele afirma que sofreu tentativa de chantagem política pra abafar o caso. Tipo assim, ó, ou se abafa, se você não fizer tal coisa, eu vou caguetar sua filha aqui. E ele falou, então vai lá, manda bala. Pode caguetar que eu não devo nada. Então foi assim. E aí depois, olha o que o Gabriel Sá coloca aqui, ó. Além de Macis,
participam da reunião de hoje. Olha só, pega a visão. Outem Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Carlos Miguel Aidar. É pra aplaudir em pé, né? Essa aqui é pra louvar. Que delícia, que merda. O Carlos Miguel Aidar, o cara que saiu afastado do São Paulo com o escândalo da namorada Sinara Maturana lá, que tinha que receber uma comissão de 18 milhões de reais por causa de venda de jogador, estando no São Paulo há 6 meses. Então, assim, é o pior lixo que pode acontecer no São Paulo, esse Carlos Miguel Aidar voltar pro São Paulo. Nunca saiu. Ele se afastou para não receber o impeachment, porque recebendo o impeachment ele teria uma vida política piorada ali no São Paulo com menos regalias. E aí tá vendo aqui, ó. Então Carlos Miguel Aidar, você fala, poxa, caramba, cara. Do nada vem Júlio Casares. Li errado. Júlio Casares vai participar agora de uma reunião para ver se o Macis continua. Carlos Miguel Aidar, Júlio Casares, Leco, que o Leco depois do Casares ele passa a ser uma boa pessoa, né? O Leco, que a gente tem tanta raiva do Leco, depois que o Júlio Casares passa a existir, a gente pensa, nossa, o Leco era bom, cara. Eu não sabia. Aí vem Fernando Casal Rey, José Mesquita Pimenta, esses caras aqui, tudo não dá pra ficar lendo todo mundo, que nem convém. Paulo Amaral, Vasconcelos, você vê que são os caras que sempre estiveram lá. E depois dessa gestão maligna e catastrófica do Casares, esses caras, Casares, junto com o Aires, né? Casares, Leco, Aidar, Pimenta, Bastos, os caras vêm todos, eles voltam lá pra decidir se o Macis fica ou não. O Macis, internamente, pelo que eu fiquei sabendo do Ramone Ártico, da São Paulo Digital, que é meu camarada, ele falou que sim, o Harry Macis tem um respaldo interno e que ele não vai balançar porque esses lixinhos aqui querem ir fora, não. Tomara mesmo que o Harry Macis continue no São Paulo, porque ele faz um trabalho excelente de retomada. E você vê, em pouquíssimos meses, né? Pouquíssimos dias. O cara assumiu agora no meio de janeiro, em pouquíssimos dias, o cara consegue recuperar o São Paulo e tornar o São Paulo um time que é um atrativo de mercado, um time que é um competidor dentro do campo, um time que o Crespo tava horroroso, tá ótimo, um time que melhorou o Lucas Moura, Caleri, já afastou o cara que deixou o gramado dos campos de Cotia zoarem com aqueles buracos de abelha, afastou o cara que tinha que cuidar dos gramados, várias e várias coisas aconteceram com pouquíssimos dias de Macis, então os caras não querem deixar isso acontecer. Vamos tirar o Macis. Que li, ó, Júlio Casares, eu tenho nojo de você, cara, sinceramente. Leco, Casares, Aidar, vocês são nojentos. Sinceramente, não dá pra acreditar que vocês podem ainda participar de uma reunião para deliberar, decidir sobre São Paulo Futebol Clube. Vocês tinham que estar longe do Brasil, não é nem só do São Paulo. Vocês são horrorosos. Parabéns pela falta de vergonha na cara, especialmente de você, Júlio Casares e também Carlos Miguel Aidar. Do Leco não tem nada pra falar, não são uma gestão péssima. Agora, Carlos Miguel Aidar e Júlio Casares, vocês são horrorosos. Vocês não cumpriram o mandato porque vocês foram afastados e o outro foi impeachmentado. Acabou pedindo pra sair, mas teve volta de impeachment, o Casares. Então é vergonhoso, é vexatório vocês estarem aí. Tem que ter vergonha na cara. Tem que ter vergonha na cara. O Cauli treinou com o Crespo, né? O Cauli conseguiu treinar. Parabéns, Caulizão. Treinou, já chegou jogando bola. E o São Paulo Crespo tá estudando como colocar o Cauli nesse time. Então é meio que seguro e certo que o Cauli vai começar a entrar nos segundos tempos aí dos jogos, porque o cara realmente destoa, o cara realmente joga mais do que todo mundo. No São Paulo é um Lucas Moura ali, joga mais que ele, mas ele pode fazer a meia, papel que o São Paulo não tinha até a chegada do Cauli. Muito bem-vindo, então. Vai ser o primeiro jogo, vai ser muito bacana. O Crespo, nesse treino aí, ele colocou pro time do São Paulo para treinar também a molecada da equipe de base. Treinou a princípio com o time que era o titular, que é esse time que vem jogando, né? Com todo mundo, não preciso nem lembrar do time. Mas são 2 zagueiros e o Arboleda por enquanto fora, que é Alan Franco e o Sabino. Aí tem os laterais, os óbvios, Lucas Ramon e o Enzo Dias, Rafael, e aí você tem o meio campo ali com o Bobadilha e o Sidorf Davids. Não é Sidorf Davids. Como é que chama? Kanté e Pogba. Não é Kanté e Pogba. É Danielzinho e Marcos Antônio. Lembrei, é melhor que Kanté e Pogba. Calma. Danielzinho e Marcos Antônio, realmente, que maravilha. Bobadilha voltando. E aí tem na frente ali Lucas Moura, Luciano e Caleri. Um timaço que tem o Cauli pra entrar. O Ferreirinha não tá pronto ainda. O Ferreirinha, ele teve um lance que
Ele teve um controle de carga porque ele sentiu uma situação na perna ali que acabou virando um edema, não é lesão, mas ele continua controlando carga. Então no treino que teve de agora, o Ferreirinha ele não participou do treino, ele ficou junto com o André Silva naquela transição para voltar para o campo. É muito provável que na semana que vem, depois desse jogo com o Red Bull, tenhamos Ferreirinha e André Silva no ataque do São Paulo, mas já falo do André Silva já, tem coisa para falar sobre ele. Que coisa da hora de ver, hein? Olha, não tem Dineno, não tem Rigoni com o Dineno, pensou? Você podia estar jogando hoje com o Tapa e Dineno. Vai jogar André Silva e Ferreirinha, o time vira classe A demais. Meter um Ferreirinha, André Silva e Cauli é time pra brigar títulos. Tá maluco. Então, Ferreirinha, seja muito bem-vindo de volta aí, que volte logo. E deixa eu falar uma coisa que é muito interessante. O Crespo, quando coloca essa molecada da base pra poder compor o elenco, ele coloca lá Jordan, Negruti, Matheus Ferreira, caras que estão compondo agora o time principal do Crespo, que ele tá escolhendo quem utilizar. Você percebeu que eu falei Negruti, Matheus Ferreira e Jordan. O que esses caras têm em comum? Eles são volantes. Porque o São Paulo, quando eu falo de Sidorf e Davids aí, que é o Danielzinho e o Marcos Antônio, nós temos que ter substituto pra esses caras. Os caras mudaram o curso da realidade do São Paulo. Eles pegaram um São Paulo desfacelado, desmantelado ali, que tomou goleada do Mirassol, e esses dois caras começaram a ganhar de Flamengo, ganhar de Grêmio, colocando o Grêmio dentro do bolso, né? Então mudou demais. O Danielzinho e o Marcos Antônio, eles mudaram demais o São Paulo. O Lucas Moura, Calera e Luciano sempre estiveram lá. Claro que chegou aí um Lucas Ramon, que também destoa, joga demais, mas a verdade é que quem mudou o São Paulo, a verdade mesmo, é o Danielzinho e o Marcos Antônio. Mudaram, viraram de ponta cabeça. Mudaram 100% melhor, né? Mudou muito. Então, quando esses caras não estiverem mais, ou Deus me livre e guarde um desses se machucar, ou Deus me livre um desses for vendido, como é que vai fazer? Vai perder o São Paulo? Tá ganhando, tá brigando o título brasileiro, perde o Marcos Antônio, você briga pra não cair? Não pode um time viver nessa gangorra, nessa montanha russa, né? O Marcos Antônio ele tem que ter um reserva, o Danielzinho tem que ter um reserva. Então o trampo do Crespo hoje não é só achar um espaço pro Cauli, não é só descobrir se o Lucas Moura é meia ou ponta. Não, o trampo dele é sem dinheiro, com o Matheus Ferreira, com o Negruti, com o Jordan e mais alguns outros. Tem que descobrir ali quem que vai, tem que fazer os caras jogarem no lugar de Danielzinho e Marcos Antônio para ter esse rodízio e os caras conseguirem descansar. É muito difícil, não é simples não, ninguém consegue perder Danielzinho e Marcos Antônio hoje e suprir, repor a altura. Não vai ter, mas se os caras conseguirem jogar o que jogaram na base, nós já temos ali um plano B muito bem desenhado. O Crespo então tá com esse trabalho, essa missão na mão, vai ficar bem bacana se ele conseguir. E aí o São Paulo Futebol Clube, ele tem o Lucas Ramon, que chegou agora e ele realmente destruiu, né, cara? O cara chegou jogando muito e ele foi um dos caras que ganhou todos os como é que chama? Aqueles indicadores físicos. Sabe os indicadores físicos? Que são aquelas métricas que quando você corre, fala, esse aqui corre mais, esse aqui tem não sei o quê. Que eu falei mais cedo que o Belletti ganhava todos os indicadores físicos no São Paulo e começou a perder quando veio o Júlio Batista. O Belletti, pra quem não se lembra, ele era tecnicamente meio fraco, mas ele era um motor correndo. Era impressionante de ver. E o Júlio Batista, ele era um touro, né? Parecia o Hulk. Sabe o Hulk aí do Atlético? Ele parecia o Hulk fisicamente. Era um tanque, um Adriano Imperador. Você via o cara fisicamente absurdo, musculoso e tal, e começou a ganhar os indicadores físicos. E o Belletti brilhou na Europa, o Júlio Batista brilhou na Europa. Essa parte física é importante. Quem começa a ganhar os indicadores físicos agora é o Lucas Ramon. Ele chega mais forte que os outros, chega correndo mais e ganhando. É muito top. Só que no último jogo ele não correu mais do que dois caras. Danielzinho, o que tá tudo bem, né? Você vê dois caras que vieram do Mirassol e são impressionantes. Então o Danielzinho ganhar dele não é surpresa nenhuma. É surpresa porque o São Paulo era um time molenga. Agora você vê o Lucas Ramon chegando mais rápido que todo mundo. Você fala, poxa, como éramos molenga? Não tínhamos um Lucas Ramon. Aí ele perde pro Danielzinho e você fala, tá aí, ó. O problema do São Paulo era físico. Era um preparo físico nojento, tanto que os mais que correm, os mais fortes do São Paulo vieram do Mirassol. Então é um motivo de vergonha para a gestão passada e um motivo de alerta para a gestão futura. Mas um cara correu mais do que o Lucas Ramon, aí o Danielzinho, né, chamado Pablo Maia. Pablo Maia que vem com uma clara debilitação física ali, um claro freio de mão puxado, o Pablo Maia pelo menos correndo está. Então o Pablo Maia que ontem era carta fora do baralho, porque não aguentaria mais chegar na parte física muito boa, o cara agora dá a volta por cima, tem que recuperar a parte técnica, sim, a parte técnica não recuperou ainda, mas a parte física está recuperada
E Pablo Maia, estamos todos com você, esperando que você volte nesse momento crucial do tricolor, onde o Bobadilla tirou tua posição merecidamente, só que o Bobadilla tem mercado e pode ser vendido. Até o Pablo Maia pode, se ele recuperar o futebol. Vamos ver os cenas dos próximos capítulos, mas o Alisson, por exemplo, que bate de frente com o Bobadilla, Pablo Maia, de posição ali, ver quem ia jogar, o Alisson, ele tá virando cada vez mais carta fora do baralho e tá dando muito o que falar aí fora. O Alisson, ele não deve jogar mais no São Paulo mesmo e não está conseguindo se colocar em time nenhum, porque o São Paulo insiste em receber R$1 milhão pela Alisson, pela compensação pelo empréstimo. Que decadência impressionante. Dá até dó, sinceramente, não quero nem tripudiar em cima, dá até dó. O André Silva está voltando agora. O André Silva, que quando chegou no São Paulo com o Thiago Carpini, ele foi um jogador que fez gol até debaixo d'água, meteu gol mesmo. Jogou de ponta direita, ponta esquerda, segundo atacante pelos dois lados e centroavante também. Se mostrou um jogador muito capacitado, que caiu de produção com o Zubeldia e aí acabou se machucando de maneira feia e não conseguiu jogar mais. Agora ele está voltando, tal qual o Ferreirinha, que está naquele trabalho de transição ali, quase que jogando, a mesma coisa é o André Silva, e isso impacta demais. Primeiro porque o André Silva é um centroavante para ser o cara para reposição de Calleri, que já tem se mostrado um artilheiro nato, né? O Calleri, no sistema tático do Hernan Crespo, o Calleri tá deitando de fazer gols, tecnicamente bem ou não, fisicamente bem ou não, Calleri mete gol e são números indiscutíveis, já superou no passado. E aí o André Silva voltando é pra você não só abafar o Tapia entrando no lugar do Calleri, como também pra você poder descansar o Calleri e repor quase que a altura. Então o André Silva sim, caiu de produção com o Zubeldia, mas sim, chegou muito bem no São Paulo e se o Crespo recuperar aquele jogador que chegou no São Paulo vindo de Portugal, nós temos um reforço imenso, grandioso, que pode ser importantíssimo para mantermos o nível e jogarmos duas competições simultâneas visando ser campeão em todas. Fica bonito ou não fica? A verdade é que estão tentando derrubar o São Paulo com essa diretoria anterior aí e essa galera que ainda anda junto com Casares e Aidar. Mas Harry Maciz, Hernan Crespo, Rui Costa e Rafinha estão segurando ali o São Paulo na rédea curta e nunca precisaram tanto do torcedor são paulino como estão precisando hoje em dia. Jogadores e torcida ajudando Crespo, Rui Costa, Rafinha e Harry Maciz. Vamos juntos nesse barco aí ou não vamos? É claro que vamos e vamos ser campeões esse ano aqui. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!